Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Quem nunca cometeu um erro na vida? Todo mundo erra, e o dia todo. Sei lá, mas eu acho que, por piores que sejam nossos erros, se a gente se arrepender mesmo, merece sempre uma segunda chance. Digo isso porque reconheço, nunca fui santa na vida. Nunca roubei, nunca matei, mas já cometi meus excessos. Um deles era trair o meu marido, pai da minha filha. Sei que não é desculpa, mas eu não gostava dele. Só continuava com ele por conveniência. E por isso, volta e meia, acontecia de eu sair contra o cara. Sempre fui uma mulher que gostava de beber, de fumar, curte um pagode. Até porque minhas amigas também faziam isso. E isso contribuía para que eu conhecesse outros homens, acabasse despertando o interesse deles. E no fim, volta e meia, acontecia. Era visto que nosso casamento não tinha futuro. E mesmo quando tudo chegou ao fim, continuei com aquele meu estilo de vida. Aliás, aí mesmo foi que minha vida se tornou ainda mais conturbada. Até que algum tempo depois, por influência de amigas, quer dizer, amigas entre aspas, né? Acabei me tornando garota de programa. Lembro que quando minha amiga me chamou para trabalhar naquela boate, eu falei para ela, que você ficou doida? Deitar com um homem por dinheiro? Tá louca? Quando falei aquilo, ela riu. E depois, quando perguntei o motivo da risada, ela respondeu, tô rindo da tua cara, né, Mari? Já fui pra cama com tanto mané e de graça ainda por cima? Pelo menos aqui você vai ganhar dinheiro, né? E olha, não é que eu fosse influenciável, mas ela conseguiu me convencer. Até porque não deixava de ter razão. Quantas vezes eu tinha ido para a cama com alguém e que, sabe, tinha acabado de conhecer? Bastava gostar da pessoa, me sentir atraída, principalmente se ele bancasse as minhas despesas, o que eu consumia, onde estivesse na lanchonete, no bar. Guardadas as proporções, minha amiga não deixava de ter razão. Foi assim que comecei a trabalhar na noite. E durante uns 10 anos, mais ou menos, um pouco menos, foi assim que eu ganhei a vida. Como já falei, eu tinha uma filha. E depois que me separei do pai dela, como ele não deixou que eu ficasse com a menina, a gente ficou meio distante. Era minha ex-sogra que cuidava da minha filha. Volta e meia a gente se via, mas nunca fomos mãe e filha assim, muito próximas. Mas sabe aquele ditado? A fruta não cai longe do pé? Quando começou a ganhar um pouco mais de idade, minha filha começou a aprontar, a sair na noite, arrumar um namoradinho aqui, mais outro ali. Às vezes, eu ia vê-la, ela não estava em casa. Tinha saído. Bom, então, e até isso chegou a acontecer, eu a levava para algum bar comigo. Apesar de ter recém-completado os 18 anos, ela já gostava de bebida há algum tempo. E veja, pode até ter sido influência minha, não sei. Mas naquela época eu preferi pensar que era uma coisa, sei lá, genética. Detalhe. Ela sabia que eu trabalhava em boate. Até porque eu mesmo a tinha contado. Sabia, e para ela, parecia tudo bem. Até porque eu sempre lhe dava um dinheiro. Tempos depois, como andava se desentendendo com a avó, ela se queixou para mim, falou que não suportava mais viver naquela casa, que a avó pegava muito no pé dela, e foi então que eu tive a infeliz ideia de fazer aquela sugestão. Se você quiser, Jéssica, posso vê-la na boate, né, se estão pegando mais meninas. Falei aquilo e juro, pensei que ela fosse ficar horrorizada.
Do mesmo jeito que eu tinha ficado quando minha amiga tocou no assunto comigo, na primeira vez. Mas não. Além de não ter ficado espantada, ela ficou interessada. Deslumbrada com a possibilidade de ganhar seu próprio dinheiro. E pode parecer uma coisa absurda, mas fui eu que arrastei minha filha para aquela vida também. Inclusive, ela foi morar comigo depois. Sei que muita gente nessa hora está achando um horror. Aliás, eu mesmo hoje, quando penso que fui capaz, sabe, me dá um aperto por dentro, porque me bate o arrependimento. Só que na época, para mim, era uma coisa normal. A Jéssica, na verdade, fica muito pouco tempo ali, naquela boate. Foi logo trabalhar numa outra, para ganhar mais dinheiro. Aliás, foi logo depois disso que a gente teve uma briga. E quando digo briga, não é força de expressão, foi briga feia. Ela avançou em mim e eu me defendi. Olha, se não tivessem separado, a gente teria se matado. E tudo por culpa de um... Quer dizer, eu digo por culpa, mas não foi exatamente... Foi por causa de um cliente. Eu saía com um cara fora da boate, ele sempre me dava um dinheiro bom, mas do nada, ele foi se afastando de mim. Até que eu soube que ele tinha me trocado, adivinha por quem? Pela minha filha. Olha, eu fiquei louca da vida. Não por ele, mas pelo dinheiro que ele me dava. Pensa na confusão. Não sei como não deu polícia, porque foi uma gritaria, um escândalo, ali na casa em que a gente morava. Imagine, mãe e filha se pegando no tapa por causa de homem. Na verdade, por causa de dinheiro, né? Foi logo depois que completei 40 anos que eu descobri uma coisa muito triste. Estava com câncer no seio. Foi um período delicado demais, difícil. Mas uma coisa eu digo, foi o divisor de águas na minha vida. O tratamento, como todo mundo sabe, não é fácil. E nessa época, eu nem falava mais com a minha filha. A gente não se via desde que tivemos aquela briga feia. Foi nesse período que eu parei de trabalhar na noite, até porque precisava me tratar. Tive o apoio de uma tia, que eu já não via há muito tempo. Não sei nem como ela se dignou a estender a mão para mim, porque conhecia a minha vida, meu passado. Pensei que ela fosse me virar as costas. Só que, para minha sorte, me acolheu. E foi desse modo que dei início ao processo de transformação. Por causa do tratamento, precisei mudar meu estilo de vida. Parei de beber, de fumar, usar até outras substâncias. Não foi fácil, mas teve momentos que eu pensei que não fosse dar conta. Pensei em desistir. Mas a minha tia não me deixou esmorecer. Terminei o tratamento, consegui me curar, entre aspas, do câncer, com a graça de Deus. E eu digo isso porque a gente sabe que essa doença maldita, às vezes, você parece curada, dali a pouco volta. Nessa época, minha vida estava mais estabilizada. Eu, inclusive, andava frequentando uma igreja evangélica, ali perto da casa da tia. E já andava trabalhando como diarista. E foi desse modo que o destino colocou o Joel no meu caminho. Ele também frequentava aquela igreja. E uma das minhas clientes me indicou para fazer faxina lá na casa dele. Ele era separado, sem filhos, morava sozinho, trabalhava como advogado. Eu já o tinha visto algumas vezes na igreja, mas a gente nunca tinha conversado. Passaram meu número para ele e ele me ligou, dizendo que precisava de alguém para fazer a limpeza da casa dele. Em resumo, passei a fazer faxina para ele uma vez por semana. E sempre deixava a comida pronta. Um dia ele comentou:
Nossa, Mari, você limpa bem a minha casa, mas o que você mais sabe fazer é cozinhar, viu? Poxa, que bom que você gostou. Sabe, aos poucos, a gente foi se aproximando. Uma coisa assim, um sentimento bem tranquilo que eu, na verdade, nunca tinha sentido na vida. Eu adorava a companhia dele, porque era uma pessoa tão calma, um homem tão... Estava tão acostumada com gente nervosa, estressada. Inclusive, passamos a conversar na igreja, o que foi nos aproximando ainda mais. Um dia, ele me convidou para jantar. Eu aceitei, claro, né? Até porque não vou mentir. Já estava esperando aquele convite há algum tempo. E foi nessa ocasião que a gente realmente mostrou o interesse um pelo outro. A gente se beijou pela primeira vez. Não foi aquela coisa afoita, assim, com a qual eu estava acostumada, mas, repito, era uma pessoa diferente, um homem diferente de todos que eu tinha conhecido. Uma coisa, sabe, uma aproximação tão suave. E depois, quando tivemos nossa primeira vez, tudo se deu de uma maneira assim maravilhosa também. Sabe do que eu me dei conta? Que naquelas alturas, por incrível que pareça, estava gostando do cara. De verdade. Sentimento assim calmo, diferente de tudo que eu já tinha sentido, mas eu percebia que era uma coisa verdadeira. O mais gostoso é que ele parecia estar gostando de mim também. Até que depois de alguns meses, ele me fez aquela pergunta que na hora não entendi muito bem. Fiquei confusa. Escuta, Mário, em vez de trabalhar aqui uma vez por semana, o que você acha de ser a dona da casa? Fiquei olhando para ele, meio bobo assim, me perguntando se tinha entendido direito. Até que perguntei, porque você tem medo de entender uma coisa e não ser, né? Como assim, Joel? O que você está me propondo? Sorrindo, ele me falou. Estou perguntando se você quer morar aqui junto comigo. A gente pode assinar um contrato de união estável. Assim você passa a ser minha esposa. O que você acha? Você está falando sério? Olha pra minha cara. Tô com cara de quem tá brincando? E aí? Aceita ou não aceita? Olha, depois de tudo que eu tinha vivido na vida, sabe, uma vida louca que eu levei. De todas as bizarrices que eu já tinha cometido, sinceramente nunca imaginei que fosse viver um momento como aquele. Coisa diferente, completamente diferente de tudo que eu tinha visto e vivido. E quer saber? Incrível. Mas eu devia essa mudança toda. Parece irônico falar isso, mas é verdade. Devia a mudança ao câncer que eu tive. Se não tivesse adoecido, quem sabe o que eu teria feito da vida? Continuaria lá naquela... Quem sabe ainda estivesse me prostituindo, me acabando no álcool, no cigarro, nas drogas, outras drogas que eu usava. Ou então, quem sabe, nem estivesse mais ali. Quando descobri o câncer, pensei que minha vida estava chegando ao fim. Era ali que ela estava realmente começando. Quer saber? Eu estava há algum tempo frequentando aquela igreja e estava botando uma fé em Deus tão grande que cheguei à conclusão de que Deus tinha colocado um propósito diante de mim quando descobri aquela doença. Por isso decidi lutar, mudar. Olha, a tia ficou tão feliz por mim. Até porque ela conhecia o Joel, né? Sabia que se tratava de uma excelente pessoa. E era mesmo. Eu só não tinha certeza de que eu faria bem a ele. Porque sei lá, né? Quem sabe ele merecesse coisa melhor do que eu. Sem falsa modéstia. Por tudo que eu já tinha feito na minha vida. Enfim.
Me mudei para a casa dele e passamos a conviver como marido e mulher. E tudo mudou para melhor. Mesmo ele podendo me dar assim uma vida bem razoável, eu achei melhor continuar trabalhando, fazendo minhas diárias, ganhando meu próprio dinheiro. Eu sempre tive vontade, uma vontade que eu tinha nessa altura da minha vida, era de fazer as pazes com a minha filha. Sempre pensei em procurá-la, mas tinha medo, da reação dela. Até que depois de completar 1 ano de casada com o Joel, procurei a minha ex-sogra para ver se ela tinha notícias da Jéssica. Ela então me passou o número do celular da minha filha. Contei a história toda para minha ex-sogra. Tudo que tinha me acontecido. O câncer, a igreja, meu casamento. Falei também que meu marido era advogado. Que a gente tinha uma vida bem razoável, confortável. Olha, ela ficou espantada com a minha mudança. E olha, antes que eu conseguisse falar com a minha filha, ela mesma me falou uma coisa. Sabe? Porque, enfim, falou que rezava que eu fizesse as pazes com a menina. E depois, eu também tinha deixado meu número lá com a dona Olga. E aconteceu de que, antes que eu tomasse iniciativa de ligar para ela, mandar mensagem, ela entrou em contato comigo, deve ter ligado para Jéssica, a dona Olga, e falado de mim. Então, para minha surpresa, ela me ligou. Só que, no que eu atendi, no que falei alô, ela me disse uma coisa que me fez sentir um gelo na espinha. Primeiro falou aquilo. A avó disse que você casou com um homem rico, que está montada na grana, é verdade? Jéssica, não acredito, minha filha. Que bom falar com você. Eu ia te ligar. Será que ia mesmo? Escuta, que história é essa que a avó me contou? Onde foi que você arranjou esse cara aí pra... Que isso, Jéssica? Esse é modo de falar. Esse cara é meu marido. E mais respeito, viu? Que eu sou tua mãe. Quando falei aquilo, ela me respondeu daquele jeito. Eu sei. Minha mãe. Mãe que só ferrou comigo o tempo todo, né? Me fez até cair na vida. Depois daquela frase, cheguei a perder a voz. E o pior é que ela não parou. Continuou me jogando coisas na cara. E o pior é que eu não pude falar nada. Até porque não era mentira o que ela estava dizendo. Eu só não esperava que ela tivesse tanta mágoa disso. Sabe, o reencontro que eu imaginei entre nós duas era tão diferente, meu Deus. Mas ela estava tão magoada, tão machucada, e me culpava tanto por tudo, até pela vida que ela levava. Eu pensei que ela gostasse. Eu ali escutando, não esperava que ela me dissesse tanta coisa ruim. Quer saber, eu nem te considero minha mãe, viu? E não agora que vou considerar. Aliás, a avó falou que você virou evangélica, é verdade? Depois de quase ter tacado fogo no mundo, resolveu virar santinha agora? Aliás, esse bobalhão aí, com quem você casou, ele conhece teu passado? Filha, pelo amor de Deus, não fala assim. Eu tive a ideia de te procurar para te pedir perdão. Você não sabe o quanto me arrependo das coisas que eu fiz. Mas que perdão? Quem disse que eu quero ouvir pedido de perdão? Eu quero que você se ferre, viu? Aliás, sabe o que eu estou pensando em fazer? Contar para esse teu marido aí a bisca que você é. Já pensou no que ele vai dizer? Quando souber que você trabalhava na zona? Deus do céu.
Foi a coisa mais surpreendente de toda a minha vida. Eu não esperava que ela fosse me falar tanta coisa ruim e me atirar na cara toda a minha vida pregressa e a influência que eu tive na vida dela. Ela mentiu? Claro que não. Eu mesma confessei isso aqui, nessa carta. Mas sabe, eu não esperava. Sinceramente, o reencontro que eu imaginava com a minha filha era tão diferente de tudo isso. Tinha tanta vontade de pedir perdão para ela, olhando nos seus olhos, mas depois de tudo que ela me disse, o pior é que ela me ameaçou. Falou que o desejo dela é que eu me ferre. E ameaçou contar tudo pro Joel, que eu trabalhava na zona. E que a empurrei para a mesma vida também. Como me doeu ouvir aquelas palavras da boca da minha filha. Até certo ponto, é claro que eu entendo a sua revolta. Na verdade, ela tem todos os motivos do mundo para me odiar. Mesmo assim, sei lá, será que eu merecia ouvir tudo isso? Não que não tenha errado. Fiz tudo aquilo que ela falou, mas... Meu Deus, será que a gente não pode se arrepender nessa vida? Mesmo depois de tudo que ela me disse, eu não desisti de me acertar com ela. De convencê-la a me perdoar. Só que quando nos vimos depois, pessoalmente, olha, eu pensei até que ela fosse avançar em mim. Como aconteceu aquele dia, quando a gente brigou. Como me arrependo por aquela briga. Pela briga e por todo o resto também. Me arrependo de quase tudo que fiz antes de ter descoberto aquele câncer. Principalmente por ter sido uma mãe tão ruim. E isso eu admito que foi. Talvez seja um pouco tarde para nós duas, mas repito, não desisti de tentar me entender com ela. Embora às vezes me bata um desânimo tão grande. O juramento que ela me fez, que ia procurar o Joel, conversar com ele, contar tudo sobre o meu passado. Dar um jeito de acabar com o meu casamento. E depois, também ia me detonar para todo mundo na igreja, segundo ela. Ia fazer todo mundo conhecer a verdadeira Mari. Sabe aquele tom de ironia na voz? Cheguei a sentir um calafrio quando ela fez aquela ameaça. Claro que não quero que ela faça isso. Imagine se vou querer. É lógico que eu não quero, mas o que eu mais queria na vida era fazer as pazes com ela. Tenho medo que ela compre as ameaças todas. Claro que tem. Imagine. Minha vida entrou nos eixos. Me sinto bem de verdade. Acho que pela primeira vez na vida. Sei que agora estou no caminho certo. E justamente agora, quando eu pensei completar a minha mudança, parece que tudo está desmoronando. Agora que conheci alguém especial, que estou amando de verdade, sendo amada, claro que não quero que tudo desmorone outra vez. Já pensei, inclusive, em contar eu mesma tudo pro Joel, mas e o medo de ele não entender, de ele não aceitar, me mandar embora da sua casa, da sua vida. Sabe o que eu queria? Era que Deus iluminasse a cabeça da minha filha, como fez comigo, por conta daquela doença maldita. Que ele desse um novo sentido, uma razão, um propósito para ela, como fez comigo. Que ele mostrasse um caminho novo, como mostrou a mim. Acho que só mesmo assim nós dois poderíamos nos entender um dia. Conviver como mãe e filha. Sabe, apesar de às vezes desanimar,
Na maior parte do tempo, eu tenho fé que isso possa acontecer. Por que não? É como eu disse lá no começo dessa minha carta. Todo mundo erra nessa vida. Tudo bem, eu sei que eu errei muito. Só que, meu Deus, será que eu mereço sofrer e pagar por isso até o fim dos meus dias? Tu que me salvaste, Senhor, de um câncer, vai me matar mingo agora? De desgosto, de decepção, de arrependimento. Tenho fé que o milagre pode acontecer, por que não? Tenho fé. Eu tenho que me agarrar nessa esperança. É tudo que eu mais quero na vida. É tudo que peço a Ti, Senhor, nas minhas orações.